Gráfico de uma função do primeiro grau ou função afim. Tá? Olha, para nós estudarmos gráfico do movimento uniforme, nós temos que conhecer a equação do primeiro grau, tá? Porque a equação do movimento uniforme é uma equação do primeiro grau. Então nós temos que conhecer e saber construir o gráfico de uma função do primeiro grau e, a partir do gráfico, retornar para a equação. Tá? Porque nós vamos ter muito isso na física. Você, a partir de um gráfico, você vai ter que interpretar e retornar para uma equação e para poder desenvolver o exercício. Então, olhando aqui no primeiro grau, na equação do primeiro grau, olha bem, se você conhece já, isso aqui é uma equação do primeiro grau, onde o A nós costumamos chamar de coeficiente angular e o B de coeficiente linear. Se você, a partir dessa equação, sabe montar um gráfico dela, de uma equação do primeiro grau, por exemplo, nós temos aqui uma equação do primeiro grau e aqui uma equação do primeiro grau. Se você sabe construir o gráfico dessas equações e, a partir do gráfico, retornar para a equação, você então até pode pular esse capítulo. Tá? Passar para o próximo capítulo, que são gráficos do movimento uniforme. Eu coloquei esse capítulo aqui exatamente para reforçar que o aluno que não tem muita afinidade com equação do primeiro grau, montagem de gráfico e retornar do gráfico para a função, é interessante então acompanhar esse capítulo aqui, tá? Para que você não tenha dificuldade no próximo capítulo. Ok? Então vamos lá. Nós temos aqui uma equação do primeiro grau. Tá? 2x mais 3. E eu quero construir o gráfico dessa equação. Para isso, falaria assim, chutar valores, né? Eu vou escolher alguns valores aleatórios aqui, tá? De x e colher os valores de y, resolvendo aqui na equação, tá? Então, por exemplo, vamos supor para x igual a menos 2. Vamos colocar aqui os valores assim, ó, menos 2, menos 1 é aleatório, tá? 0, 1, 2. Tá? Para o valor de x menos 2, qual vai ser o valor de y? Então você vai substituir aqui na equação. Tá? Você tem que y, então, olha, o y vai ser igual a 2 vezes o x, que é menos 2, mais 3. Então, o y será igual a 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 4 mais 3, menos 1. Então, o valor de y aqui, olha, vai ser menos 1. Tá? Vamos fazer direto aqui agora, então não vou ficar fazendo conta. Porque a conta que você tem que fazer é exatamente essa, substituir o valor aqui em x. Se o x vale menos 1, olha, menos 1 vezes 2, menos 2. Menos 2 mais 3, mais 1. Então, o y vai valer 1. Se x vale 0, 2 vezes 0, 0. Então, o y vai valer 3. Se o x vale 1, 2 vezes 1, 2. Mais 3, 5. É o valor do y. Se o x vale 2, 2 vezes 2, 4. 4 mais 3, 7. Então, aqui vão estar os pontos, né? A abscissa x e a ordenada y. E a partir dessa tabelinha aqui, então, eu vou construir o gráfico. Como o maior valor de y aqui é 7 e o menor seria menos 1, então o eixo y aqui vai ser um eixo pegando mais a parte superior. Vou pegar aqui embaixo, a partir daqui de baixo. Vamos ver aqui, eu tenho que ter 1 para baixo. Aqui é o eixo x e aqui é o eixo
y, tá? Eu vou pegar a régua e acertá-la aqui. Olha, como o eixo x vale de menos 2 até 2, eu vou pegar 1 centímetro aqui, ó. Menos 2, menos 1. Aqui você vai ter o 0, né? 0. Aqui o 1. Aqui o 2. Tá? E no eixo y eu vou contar as linhas aqui. Então eu terei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Porque vai até 7. Mas eu tenho um negativo aqui também, ó. Ok? Então, eu teria aqui, ó, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Para cá, menos 1, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tá bom? Então veja bem, para x menos 2, o y vale menos 1. Então, eu terei aqui um ponto. Para x menos 1, o y vale 1. Vou juntar o outro ponto aqui então. Para o x0, o y vale 3. Para o x igual a 1, o y vale 5. Então, olha, subi até o 5. E para x2, o y vale 7. Então eu vou ter aqui até 7. Feito isso, nós temos então os pontos zero, 3, né? Os pontos de intersecção. Tá? Esses são os pontos de interseção. E aí o que você verifica? Que uma função do primeiro grau vai te dar uma linha reta. Se eu pegar a régua aqui, tá vendo? Você vai ver com a régua, você vê, opa, com a régua, você vê que os pontos vão estar pertencendo a uma reta. Tá vendo lá? Tá? Se eu pegar uma linha aqui agora, olha, pegando daqui, eu traço uma reta. Então, ó, pegando daqui,
eu traço uma reta, tá? Até aqui. Ok? Então o gráfico é uma linha reta. Vamos construir o outro gráfico aqui, da outra função. A mesma coisa. Agora eu vou pegar assim, quer ver valores aleatórios. Por exemplo, x aqui, eu vou pegar menos 1, 0, 1, 2, 3. Tá? Normalmente eu gosto de pegar os x ali próximo do zero ali, tá vendo que eu pego um valor negativo, um valor positivo. Então vamos lá. Para x menos 1, menos 3, vou até fazer o primeiro aqui, olha, y vai ser igual a menos 3 vezes menos 1 mais 2. Então, você terá que o y vai ser igual a menos 3 vezes menos 1, 3, mais 2, 5. Y vale 5. Então aqui, ó, o y vale 5. Para x igual a 0, 3 vezes 0, 0. Y igual a 2. Para o x igual a 1, menos 3 vezes 1, menos 3, mais 2, menos 1. Menos 3 vezes 2, menos 6, mais 2, menos 4. Menos 3 vezes 3, menos 9, mais 2, menos 7. Tá? Veja então que o eixo x aqui está variando de menos 1 até 3. E no eixo y, o menor número vai ser menos 7. E o maior número, 5. Tá? Então eu vou construir o diagrama aqui. Então vamos lá. Menos 1, 0, 1, 2, 3. No eixo y, 1, 2, 3, 4, 5. E para baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Menos 1 e 5. Então vamos lá. Aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Para x menos 1, o y vale 5. Então vou pegar aqui, ó. Deixa eu botar pontilhado isso. Para x0, o y vale 2. Vai ser um ponto aqui. Para x1, o y vale menos 1. Para x igual a 2, o y vale menos 4. Para x igual a 3, o y vai valer menos 7. Então agora nós temos os pontos.
esse ponto de intersecção. O segundo foi 0 e 2, né? Esse é o ponto, intersecção. Aqui 1 e menos 1, aqui, aqui e aqui. Se você colocar a régua, você vai ver que vai dar uma reta. Tá? Você vê aí que foi uma reta. Agora, o que nós temos que observar aqui? Primeira coisa, se uma equação do primeiro grau vai dar uma reta, eu não precisaria de representar por 5 pontos aí. Bastariam 2 pontos, porque uma reta vai passar, ou 2 pontos vão definir uma única reta. Então, com 2 pontos, eu traçaria essa reta, não precisaria disso tudo. Tá? Mas eu quis fazer para verificar isso aí, para você ver. E tem outra, você observa que, tá? É lógico que eu teria que construir vários gráficos para você observar melhor isso, ok? Mas já uma observação que a gente tem que fazer aqui é a seguinte: se o valor do A, né, que é o AX, se o valor do A, desse coeficiente aqui do termo do primeiro grau, for positivo, a reta ela estará crescendo, vai ser uma reta crescente, tá? Ou diríamos uma curva crescente. Né? Se o A for negativo, a curva é decrescente. Tá? Então, a primeira observação, tá? Importante aqui, sempre assim: A positivo, curva crescente; A negativo, curva decrescente. Ok? Sempre você vai ver da esquerda para a direita, tá? Você vê que da esquerda para a direita está crescendo. E aqui, né? E aqui, da esquerda para a direita, ela vai estar decrescendo. Tá? Então, pela inclinação da reta, você já vai saber se o A é positivo ou se o A é negativo. Uma outra coisa que é interessante observar aqui é que o valor de B, que nós chamamos de coeficiente linear, tá? Vai ser o ponto de intersecção da reta com o eixo Y. Tá? Esse ponto B aqui, ok? No caso aqui não é 3, olha aqui, ó, é o ponto de intersecção. Aqui não é 2, é o ponto de intersecção aqui, tá? Entre a curva e o eixo Y aqui, tá? Vai ser sempre assim um dado fácil de se retirar do problema aí, ok? Então, na sequência, agora eu vou novamente construir o gráfico, não sei se são os mesmos aqui, mas são os mesmos sim. Tá lá, vou construir os mesmos gráficos agora, tá? Só que usando 2 pontos só. Tá? Então, por exemplo, você sabe que você tem uma equação do primeiro grau na mão, tá? Então, se o professor pede para você construir um diagrama, um gráfico, tá? Simplesmente você já sabe que vai dar uma reta, porque é uma equação do primeiro grau. Então você pega valores ali para x, por exemplo, para x igual a 0, você vai ter 2 vezes 0, 0. O y vai ser igual a 3. Para x igual a 1, 2 vezes 1, 2, mais 3, 5. Então, para x igual a 1, você vai ter que o y vale 5. Ok? Vamos para essa outra aqui, olha. Para x, vamos pegar os mesmos valores aqui, ó, 0 e 1. Tá? Para x igual a 0, 3 vezes 0, 0, mais 2, 2. Para x igual a 1, menos 3 vezes 1, menos 3, mais 2, menos 1. Então eu tenho esses pontos aí. Vamos construir então os diagramas. Eu vou montar o gráfico aqui. Vou pegar a caneta vermelha aqui, ó. Aqui, ó, para x igual a 0, o y vai valer 3. Então, esse seria o ponto. Para o x igual a 1,
o y vai valer 5. Então ele vai valer mais ou menos por aqui, né? Ó. Você pegaria uma régua aí, tá? Viria. O ponto de interseção seria aqui, ó. Tá? Esse aqui é o ponto 5. 5, aqui 3. Tá? Então aqui é o ponto 1, 5. E esse aqui é o ponto 0, 3. Daria essa reta. Vão representados os pontos, aí é só você traçar a reta. Tá? Vamos fazer a mesma coisa lá do outro lado. Não esquecendo, né, que aqui é x, aqui é y, aqui é x, aqui é y. Para x igual a 0, o y vai ser 2. E para x igual a 1, o y vai valer menos 1. Então eu tenho esse ponto aqui, ó. 1 menos 1. E o ponto 0, 2. Esse ponto aqui. Agora podemos traçar a reta. Então aí, os dois diagramas montados. Ok? Bom, agora, na sequência, tá? Depois a gente volta lá para você ver o que eu estou querendo colocar aqui. Você já sabe, você tem aqui uma equação do primeiro grau, tá? Ax mais b. Y é igual a x mais b. Tá? Então, você já sabe então que o gráfico vai ser uma reta. Então eu representei aqui uma reta aleatória. Tá? O que dá para a gente perceber? Se você vai montar o gráfico, se você fizer o x igual a 0, quanto que vai valer o y? Olha, se você faz aqui o x igual a 0, esse termo vai ser 0. O y vai ser igual a b. Se o x for igual a 0, o y vai assumir o valor de b. E para um outro x qualquer, o y vai assumir o valor ax mais b aí. Tá? Qualquer valor de x que eu coloco aqui, né, você teria o valor de ax mais b aí, que eu vou chamar assim, ax mais b, eu vou chamar isso então de y. Tá? Então eu teria aqui, ó, para o ponto, vou colocar até de caneta vermelha, para x igual a 0, eu teria um valor de y que é igual ao próprio b. Então observa que o b vai ser sempre quando x é igual a 0, esse valor de b aqui, que é o valor de intersecção entre a curva e o eixo y. Tá? Eu vou voltar aqui no problema anterior para você ver. Olha bem, o b aqui não valia 3, olha o ponto de intersecção aqui. O b aqui não valia 2, olha o ponto de intersecção aqui. O ponto de intersecção entre a curva e o eixo y é exatamente o que nós chamamos de coeficiente linear. Tá? Coeficiente linear vai ser esse ponto. É o que eu estou mostrando aqui.
E para um x qualquer, você vai ter um valor aqui, vamos chamar de y qualquer. Tá bom? Se eu calcular a tangente desse ângulo aqui, vai me dar uma coisa interessante. Eu vou chamar esse ângulo de alfa. Tá? Se eu calcular a tangente de alfa, poderia pegar aqui embaixo também, tá, gente? Olha, eu poderia pegar a tangente desse ângulo aqui, ó. É o mesmo ângulo, né? Esse ângulo aqui é um ângulo alfa, tá? Calculando a tangente de alfa, o que eu vou achar? A tangente de alfa não é o cateto oposto sobre o cateto adjacente? Quanto que vale o cateto oposto aqui? Estou pegando esse ângulo aqui, tá vendo? O cateto oposto não é isso tudo aqui, menos esse pedaço? O cateto oposto, que é só esse pedacinho aqui, ó. Então eu vou pegar, olha, isso tudo aqui é y. Menos esse pedacinho que é b. Dividido pelo cateto adjacente. Quanto que vale o cateto adjacente? Ele vai valer x. Então, a tangente de alfa é y menos b sobre x. Agora, se você pegar a equação y não é igual a x mais b, quem é y menos b sobre x? Olha, vou passar o b para cá subtraindo. Y menos b não é igual a ax. Tá, mas é y menos b dividido por x. Vamos passar o x dividindo. Y menos b dividido por x é igual a a. Olha que curioso. Por isso, nós chamamos o a de coeficiente angular. O a tangente desse ângulo alfa, vai me dar o valor de a. Tá? Então a gente conclui aqui, ó, que o a é igual a tangente de alfa. Tá? Isso é muito importante. Então o a nós vamos chamar de coeficiente angular. Então você vai ter assim na equação, ó, y é igual a x mais b, onde b é o ponto que a reta ou a curva, né, a gente pode falar, é uma curva, né, reta, né, é o ponto onde essa curva vai cruzar ou interseção, fazer a interseção com o eixo y, tá? E o a é a tangente do ângulo entre a curva e o eixo x, tá? O eixo horizontal aqui, tá? Esse ângulo, o ângulo alfa, a tangente dele vai me dar o valor do a. Em resumo, tá? Vamos voltar aqui, olha. Vamos supor que eu quisesse voltar para essa equação, tá vendo? Eu não conheço essa equação, mas eu conheço o gráfico. Tá? Então olha só como é que você faria isso. Você sabe como é uma reta, a nossa equação é do tipo, vou fazer vermelho aqui. A nossa equação vai ser do tipo y é igual a x mais b. De cara eu conheço o valor de b. B vale 3. Eu sei que esse valor de b aqui vale 3. Ó. Agora e o valor do a? Para calcular o valor do a, o a vai ser igual a tangente de alfa, onde alfa é o ângulo entre a curva, tá vendo? E o eixo x. Quando eu digo eixo x, o eixo horizontal aqui, ó. Então a tangente desse ângulo vai me dar o valor de a. Então quanto que vai valer o a?
Aí você vai ver o seguinte, ó, a reta não não está subindo, tá? A reta é crescente. Então você já sabe que o A vai ser positivo. Quanto que vale o cateto oposto aqui, ó? 3 para 5, 2. Quanto que vale o cateto adjacente? Ele vale 1. 2 dividido por 1 é igual a 2. Então você tem que o A é igual a 2. Aí você monta a equação. Y é igual a AX mais B. Tá? Ou seja, você voltou para a equação original. Vamos fazer a mesma coisa nessa aqui, mas notem que agora a reta aqui, olha, é decrescente. Tá vendo? Então, olha, primeiro, qual é o valor de B? O B vale 2. E o valor de A? Eu vou, com a horizontal aqui, ó, pegar esse ângulo alfa aqui. Tá? Então eu vou ter, está decrescendo. Então eu sei que o A é igual a tangente de alfa, que agora, como é uma reta decrescente, a primeira coisa que você faz é isso, você estudar o sinal, menos, traço de fração. Quanto que vale o cateto oposto aqui? Olha, eu estou pegando esse ângulo. Ah, gente, olha, esse ângulo eu não conheço esse ponto aqui, tá vendo? Tá, eu só conheço esse ponto aqui. Então eu vou pegar esse ângulo alfa aqui, ó, horizontal, sempre horizontal. Tá? Então, ó, quanto que vale o cateto oposto aqui, ó? De menos 1 até 2, tá vendo? O cateto oposto aqui, ó. De menos 1 até 2 você tem 3. E o cateto adjacente vale 1. Tá vendo? Eu tô pegando esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo. Tá? Deixa eu botar tudo de vermelho aqui, ó. É esse triângulo aqui. Tá? Cateto oposto, 3. Cateto adjacente, 1. Tá? Então o A é igual a menos 3. Tá bom? E aí então você vai substituir. Y é igual a x mais b. Ó. Y é igual a x mais b. Então, o y é igual o A, que é menos 3, x mais b, mais 2. Está aqui a função. Repetiu aqui, ó, tá vendo? É a mesma função. A partir da curva, eu voltei para a equação. Tá bom? Então eu vou deixar um exercício agora para você tentar até... Olha só, aqui é um resumo, tá bom? De tudo que eu falei. Olha, uma função do primeiro grau, y é igual a x mais b do primeiro grau, porque o termo aqui, o x está elevado a 1, né? Onde a e b pertencem aos reais com a diferente de zero. Isso é uma função do primeiro grau. Tá bom? O a nós chamamos de coeficiente angular, que é a tangente de alfa. Eu representei a alfa aqui na curva. Tá vendo? É sempre com o eixo horizontal, qualquer ângulo, tá, gente? Qualquer ponto entre a horizontal e a curva. E o b, a gente chama de coeficiente linear, que é o ponto onde a curva intercepta o eixo y. Tá? Onde que ela estiver tendo essa interseção, é o ponto B aí. Tá? Se a curva tiver ascendente, né, o A é positivo. Se o A for negativo, a curva vai ser descendente. Tá? Vai ser uma função decrescente aí. Ok? Eu vou resolver agora mais esses 3 exercícios aqui, mas eu sugiro a você, tá? Se você entendeu aí, que você dê uma pausa no vídeo e tente resolver esses 3. Tá? Depois você vê a solução. Você continua e vê a solução. Eu vou resolver aqui. Eu vou resolver com caneta vermelha, tá? Caneta vermelha. Olha bem. Eu sei, nesse primeiro gráfico aqui, ó, que o B vale 2, tá vendo? É o ponto de intersecção entre a curva e o eixo Y aqui. Então eu sei aqui, olha, que o B aqui, ele vale 2. Nesse caso aqui, ó, o B vale menos 3. E nesse caso aqui, o B vale menos 4.
Tá? Já tem o valor de B dos 3. Agora vamos lá. Para achar o valor de A, eu vou calcular a tangente do ângulo alfa. Tangente do ângulo alfa aqui. Aqui é a tangente do ângulo alfa. Tá bom? Observe, esse aqui nem vai dar aqui, tá? Porque eu não tenho esse valor de x aqui, olha. Mas tudo bem, eu poderia pegar outro ângulo então, né? Procura outro ângulo aí. Eu acho que esse ângulo aqui tá melhor, ó. O ângulo alfa lá com a horizontal. Esse ângulo. Tá vendo? Eu vou ter o triângulo aqui, ó. Tá bom? Então vamos atacar agora para o valor de A. Tá? No primeiro caso, A é igual a tangente de alfa. A reta não é decrescente? Então a primeira coisa que você faz, coloca o sinal negativo. Tá? Cateto oposto, 2. Cateto adjacente, 4. Então isso aqui é igual a menos meio. Tá? Se o A vale menos meio, então, como y é igual a x mais b, o y é igual a menos meio de x, mais b, o b vale 2, né? Mais 2. Esta é a função. Bom? No segundo caso, vou calcular o valor de A. A é igual a tangente de alfa, que vai ser igual. Agora a reta é ascendente, tá vendo? Então é positivo. Mais, vamos lá. Cateto oposto. Bom, agora então eu falei aqui, tá vendo? Eu vou pegar o triângulo, tá vendo esse triângulo aqui? Eu não conheço esse ponto. Então eu vou pegar esse triângulo aqui, ó. Se procura um triângulo aí dentro conhecido, tá? Eu vou pegar aqui, ó. O triângulo vai ser esse aqui, ó. Tá bom? O sinal é positivo. Cateto oposto, ó, de menos 3 até 9, eu tenho aqui, ó, 12. Dividido pelo cateto adjacente, que vale 3. Então o A vale 4. Como y é igual a x mais b, então o y vai ser igual a 4x menos 3. Tá aí. Mais uma. Vamos para a última. O A é igual a tangente de alfa, que no caso vai ser positivo, não é crescente? Positivo. Cateto oposto, 4. Você vai pegar em módulo, tá? Não pega sinal não. 4 sobre cateto adjacente, que vale 2. Então aqui, ó, 4 por 2 vai dar 2. Como y é igual a x mais b, então você vai ter que o y é igual a 2x e o b, que vale menos 4. Menos 4. Esta é a equação. Ok? Bom, então, esse é o conhecimento mínimo para que nós possamos agora entender bem os gráficos do movimento uniforme. Ok? Então, até a próxima aula.